temos a honra de ouvir hoje na Sala Autores a senhora Susana Schilling. Ela vem para apresentar o livro Convention and Visitor Bureau, Trajetória. Por favor, suba ao palco, Susana. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite, especialmente ao Sérgio, que me deu a oportunidade de poder apresentar este trabalho. Esse livro ele foi lançado agora no último dia 2 de dezembro, durante o Congresso Brasileiro de Convention and Visitors Bureau e Encontro Latino-Americano de Visitors Bureau. Esse livro ele iniciou em 2008, por ocasião dos 10 anos da Confederação Brasileira de Convention Bureau, que seria comemorado no ano seguinte, em 2009, houve a intenção de lançar um livro, de escrever um livro que trouxesse a história dos Conventions Bureaus. Esse livro, ele teve como objetivo justamente a história, que era uma história que não estava na memória das pessoas, mas não estava escrita. Também o papel na promoção do turismo de negócios e eventos de um convention, ou de muitos conventions bureaus. Também ser uma referência bibliográfica no meio acadêmico, uma vez que não existia nada sistematizado, nada formalizado nessa ocasião. Isso estamos falando em 2008. Ainda como objetivo, seria o de pesquisar os fatos e os aspectos que antecederam a história dos conventions bureaus no Brasil. Porque anterior a isso, nós voltamos um pouco na história. Nós fomos aos Estados Unidos, nós fomos a Detroit, pesquisando, obviamente, não fisicamente, mas através de literatura, buscando o início. Também em Londres, em Paris, e um pouco mais. Quando eu escrevo um livro, eu sempre imagino que o meu leitor possa ser uma pessoa que desconheça totalmente o assunto do qual eu estou falando. E neste não foi diferente. Então, para montar, digamos, o cenário aonde os protagonistas da história iriam atuar, era importante contextualizar e trazer para o leitor a história do turismo, do início do turismo de negócios, do turismo de evento e mesmo o turismo de lazer. Então eu abordo um pouco essas questões para começar a introduzir, a convidar o leitor a viajar comigo. Vários foram os fatos que favoravelmente propiciaram o início da criação dos Conventions Bureaus no Brasil. O Convention Bureau, na verdade, a instituição, a Confederação Brasileira, ela nasceu através do Fórum em 1999, em 30 de setembro de 1999. E é a partir daí que se considera o início também da Confederação. Ao buscar material bibliográfico, referências bibliográficas e documentais, em 2008, eu me deparei com uma lacuna. Não existia assim, nada sistematizado, como eu já comentei. Então, também era uma oportunidade de oferecer ao mercado algo mais, uma bibliografia mais sistematizada. Também eu utilizei, além das referências bibliográficas, além da leitura de atas, relatórios, documentos, estatísticas, enfim, eu procurei buscar o depoimento dos protagonistas desta história. Quem viveu, quais foram as tratativas até se chegar a conseguir montar uma rede de Convention Bureau como temos hoje. Ao procurar as pessoas que protagonizaram essa história, eu senti uma vontade muito grande de todos, de que realmente isso fosse comentado com o segmento.
eu utilizei a metodologia da história oral com o depoimento de 53 pessoas. E os meus depoentes, eu listo eles aqui, e todos eles pessoas extremamente importantes para o trade, pessoas que acrescentaram, pessoas que com todo o seu carisma, toda a sua vontade, caminhavam na mesma direção. Foi muito interessante os depoimentos, porque em momento algum eles foram contraditórios. Pelo contrário, eles foram complementares. Então, cada vez que eu conversava com alguém, sempre através de uma metodologia de coleta de depoimento, essas pessoas me indicavam outras mais. Olha, mas o fulano também foi muito importante. E assim consegui construir uma rede de depoimento muito importante. E, inclusive, algumas pessoas que fizeram parte desse início, especialmente em São Paulo, como Mário Faro e Ana Maria Marcontes Machado, hoje já não estão mais entre nós. Faleceram 1 ou 2 anos após os depoimentos. Também José Chias, que foi bastante importante, me deu também um depoimento, ele não consta aqui, foi um depoimento que foi importante por tudo que ele fez em Barcelona, enfim. Bem, esses depoentes, eles me permitiram penetrar em suas memórias, compartilhar das suas memórias. E eles, ao me relatarem, eles vão contando a história. Então, eu construí o livro da seguinte maneira. Tem momentos que eu estou relatando, através de documentos, através de pesquisa, eu estou relatando a história. E essa história começa a ser entremeada por depoimentos. Então, as pessoas vão contando. Então, tem alguns parágrafos, a pessoa conta como foi, o que aconteceu. E é muito interessante porque são depoimentos também com muita emoção, carregados de emoção, porque elas voltaram no tempo. E foi realmente bastante árdua essa tarefa. Eu abordo particularmente o início de 2 conventions, Rio e São Paulo, que foram os pioneiros. No trade sempre houve aquela dúvida, quem começou primeiro, como foram as tratativas, o que aconteceu. Eu busquei essas informações. Então, o Rio de Janeiro foi o primeiro convention a se organizar. E o conceito de Convention Bureau, ele começou a ser visto como uma alternativa para o turismo no Rio de Janeiro. Eu conto essa parte, os depoentes contam com muita propriedade. Eu analisei o business plan que estruturou o Convention Bureau do Rio de Janeiro e serviu de modelo para muitos outros. Também a fundação do Rio Convention Bureau e todas as tratativas, todo esse árduo caminho para se chegar a realmente essa consecução desse convention. E uma coisa que é muito interessante, que fez história no Brasil, foi o convênio de cooperação mútua firmado pela ABIH e a Fundação Rio Congressos e Eventos, a Rio-CB. O conhecido Hometex. Então, hoje o Hometex é uma realidade, mas nesse período era apenas uma ideia. Como fazer, como isso poderia ser viabilizado? Bem, então isso foi uma história muito interessante que eu convido vocês a lerem, a buscarem, porque realmente isso é um livro inédito. Esse conhecimento, da forma como foi construído, não existe. Também o São Paulo Convention Visitors Bureau
começou no Rio de Janeiro a propagação da ideia, mas, paralelamente, em São Paulo também houve uma grande mobilização. E houve, entre as duas cidades, essa troca de informações. São Paulo também começa a trabalhar essa questão do convention com muita propriedade, porque seria uma maneira excepcional de poder alavancar o turismo de negócios e eventos na cidade. Aí é fundado o São Paulo Convention Visitors Bureau. E aqui, tanto a Ana Maria Marcondes Machado como o Mário Faro, eles comentaram como foi esse início, que eles reuniram vários segmentos, o segmento dos hotéis, a imprensa, os agentes de viagem, e faziam encontros em hotéis, onde eles comentavam e falavam das vantagens de se criar uma rede. E foram vários e vários encontros. E a partir de então foi possível fundar o São Paulo Convention Visitors Bureau. Ao ouvir essas histórias, eu pude compartilhar de histórias deliciosas que eles me contaram, entre as quais a história do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que por um período ele esteve fora de São Paulo e ele voltou a ser realizado em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Então, uma das pessoas que esteve diretamente envolvida, ele contou com muita propriedade como foi, como eles conseguiram, tudo o que foi necessário para que realmente São Paulo voltasse a ter o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Também a abertura do comércio aos domingos, que hoje para nós sabemos da validade, da importância para o comércio, para a economia, de termos o comércio aberto ao domingo. Aos domingos, inclusive, é um dos dias, se não o dia que mais o comércio, digamos, consegue vender, consegue ser atuante. E a questão da implantação da Hometex também em São Paulo. Essas histórias e outras mais, elas fazem parte desse livro. Bem, o livro, a primeira ideia dele, isso eu gostaria de deixar claro, lá em 2008 havia a intenção de que o livro fosse lançado no ano seguinte, comemorando os 10 anos da Confederação Brasileira de Convention Visitors Bureaus. Assim ele foi concebido, porém, por algumas questões que não cabe aqui relatar, mas enfim, não foi possível ser editado o livro no momento em que se imaginou que seria, no ano seguinte. E esse conhecimento, ele ficou por um tempo guardado, esse livro não foi editado, e esse ano duas pessoas bastante importantes no trade me incentivaram muito a que esse livro fosse compartilhado com a rede de CVB do Brasil. Então, a partir daí, se procurou uma forma, uma alternativa de viabilizar e disponibilizar o conhecimento. Essa forma foi através de um clube de autores. Então, eu vou deixar aqui esse site, aonde quem tiver interesse nos livros pode adquirir através do site do Clube dos Autores. E então qualquer parte do Brasil pode ter acesso ao livro. Eu gostaria também de deixar meu contato, no caso de alguma dúvida. Depois que eu me dei conta que eu terminei não colocando meu e-mail é Susana Schilling, Susana com Z, Schilling, @terra.com.br. Também tem o site www.registrodememorias.webs.com. Muito obrigada pela oportunidade.